Meu nome é Marcelo Gonçalves. O tema de hoje é o capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo e o tema é o dever. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o capítulo 17, né? 17. E vou fazer a abertura, para a gente começar a sintonizar, né? Para a gente poder receber a mensagem com o coração mais aberto, mais fluido, né? Eu vou ler então do livro, da passagem, do livro Pão Nosso, vou tirar uma passagem aqui do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Diz aqui no capítulo 111, granjeei amigos. Também vos digo, granjeei amigos como as riquezas da injustiça. Lucas 16, 9. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais, à disposição de seus caprichos, procede a injustiça. Não nos cabe particularizar e, sim, deduzir que as concepções do direito humano se originam da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras, que nos auxiliam através da súbita áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-nos lá ontem e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Que assim seja. Então, nesse instante, vamos levar os nossos pensamentos ao nosso Criador, para que possamos receber a palavra e essa palavra possa nos auxiliar a todos os instantes, fortalecendo-nos a todos nós, ajudando-nos a superar os desafios terrenos, para que nós possamos também atingir a progressão espiritual. Nesse instante, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentações, livrai-nos sempre do mal, agora e para sempre, que assim seja. Damos início, então, à nossa palavra. Então, primeiramente, agradecer a presença de todos aqui, né? Meu nome é Marcelo Gonçalves. O tema de hoje é o capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo e o tema é o dever. Bem, o dever, ele nos remete essa expressão a vários significados, né?
Tem até aquele que você diz assim, fiquei de ver isso, mas acabei esquecendo. Fiquei de ver isso, mas não deu tempo, né? E quando você usa nesse sentido, vem sempre uma desculpa depois, né? Fiquei de ver, mas aí vem a desculpa em seguida. Mas não deu certo, não deu tempo, ou esqueci. Bem, mas também tem o dever, igual a criancinha que vai para a escola e a professora passa a lição de casa, né? Antigamente a gente chamava de dever de casa. Hoje em dia os meus meninos não chamam mais de dever de casa, né? Eles chamam agora de TEC. É o trabalho extra... Como é que é? Trabalho extra classe. Para você ver, ficou um nome pomposo, né? Não é mais dever de casa, não. Agora é TEC. Mas tem também o dever das profissões, né? Então, cada profissão também tem o seu dever, que é fazer com zelo, fazer com atenção, fazer com perícia, com dedicação. E, por exemplo, nós temos já que nós estamos no país do futebol, vamos fazer uma analogia com o futebol, né? Você tem o técnico de futebol, que ele treina uma equipe, seleciona os melhores jogadores para aquela estratégia que ele tem ali, né? Que ele tem à disposição, ele faz uma estratégia, treina os jogadores e coloca em campo ali para ganhar o jogo. Então, cada um desses jogadores que ele coloca em campo, cada um deles tem o seu dever, dentro daquela estratégia, não é verdade? Então, a função do goleiro é uma, a função do zagueiro é outra, e assim por diante. Só que se o goleiro defender a bola, passar para o zagueiro para o lateral para o meio campo, e o meio campo dá o passe para o atacante só fazer o gol. O atacante, então, nessa situação, né, Raimundo, ele tem o dever de fazer o gol, porque toda a equipe trabalhou para quê? Para esse momento. Da bola estar à disposição para ele cumprir o objetivo que o técnico confiou nele lá atrás, que é fazer o gol. A oportunidade é sua e você coloca a bola para dentro. Só que muitas vezes a bola pode estar redondinha, o goleiro pode estar fora do gol, o passe veio açucarado, o jogador é bom de bola, o campo é um tapete, mas ele erra o gol. Né? Ele não cumpriu o que se esperava dele, ele falhou no dever dele de concretizar toda aquela esperança, né, toda aquela confiança que, no caso, o técnico e o resto da equipe, a torcida e a diretoria colocou naquele jogador. Só que, após ter esse erro, né, após não cumprir essa esperança, ou não cumprir essa confiança que depositaram nele, tem duas alternativas para esse jogador. Ou ele vai se abalar, e daí para frente não vai mais conseguir fazer nada, ele vai comprometer ainda mais o time dele no restante do jogo. Afinal de contas, se ele foi escalado pelo técnico, é porque o técnico viu nele condições para fazer aquilo. Viu que ele estava apto, ele era o melhor dentre aqueles do grupo ali para fazer essa ação. Mas se ao falhar ele toma uma atitude assim de desespero, de desânimo, de prostração, ele vai, além de tirar a chance dele próprio consertar o erro dele, ele ainda vai tirar também, impactar negativamente o restante da equipe dele. Não é isso? Agora, se ele tem uma atitude mais positiva, né, se ele tem condições de estar bem emocionalmente, bem espiritualmente, ele sabe que o corpo dele está bem preparado, ele fala, não, eu errei o gol, mas isso não vai me abater, o próximo eu faço. Então, vai ter uma nova oportunidade, com certeza, o time está bem preparado, a equipe ainda continua confiando nele, ele vai ter uma nova oportunidade para se redimir, para fazer o gol na situação
E muitas vezes acontece até dele fazer o gol numa situação pior do que aquela anterior. Isso pode acontecer também, né, seu Marcozinho, que é do ramo da música, eu estava conversando aqui anteriormente também. Já pensou, o senhor está num show, o senhor tem uma banda. Então, se o senhor é o vocalista, né, o crooner da apresentação, o senhor depende, né, o senhor confia numa banda de apoio. Não é verdade? Essa banda de apoio pode ter ali um cara da viola, um cara do violão, do teclado, e assim vai, né? O da bateria, que é a percussão. E já pensou se no meio da música, o cara da percussão, por exemplo, ele dá um branco e ele não consegue manter o ritmo ali da música no jeito certo? O que vai acontecer com a apresentação, né, seu Marcozinho? A tendência é todo mundo se atrapalhar, né? Porque o ritmo da bateria é o que vai julgar, né, o andamento do restante dos músicos. E o crooner, né, o vocalista que confiou naquela banda, né, naquele grupo de apoio ali, ele vai ter uma grande chance de se queimar na apresentação, né? Vai ficar vendido, né? Vai ficar como o técnico lá atrás do exemplo anterior do futebol. Então, a gente tem esse tema do dever. Nós temos a oportunidade de pensar, né, de raciocinar, de filosofar até a respeito dessa situação, sobre várias perspectivas, né? E uma delas é essa, da gente se colocar como aquele que tem que cumprir o dever, né, porque foi uma força superior, um Criador, foi o próprio Deus, né, a providência divina que nos confiou a oportunidade de estar aqui, nesse plano, e cumprir uma missão. Nós temos o dever, assim como o técnico que confiou naquele jogador, assim como o vocalista confiou na banda de apoio, né? Deus também nos confiou uma missão aqui. E temos que cumprir o nosso dever, nós temos que honrar essa confiança que nos foi dada. E ao mesmo tempo, né, seu Marcozinho, dona Irene, nós temos também que pensar que além da nossa relação direta com o Criador, nós temos também a nossa relação direta com o próximo. Não é verdade? Imagina a situação, dona Irene, que o rapaz que teve a oportunidade de fazer o gol, era só empurrar para a rede, ele falhou, tropeçou, sem explicação nenhuma, perdeu o gol. Aí ele levanta, todo envergonhado, né? Porque, né? Aí a bola rola, no lance seguinte, o colega dele tem a mesma oportunidade que ele. Seu Marcozinho, o gol escancarado do mesmo jeito. O coleguinha vai e erra também. Qual que é a atitude desse primeiro que errou? Ele vai agora em cima do coleguinha que errou também? Ou ele vai ter uma atitude de empatia? Não. Vamos dar força para ele porque eu também errei. Ele me deu força, o time todo confiou em mim. Por que na vez que ele errou aí, vai ter uma atitude diferente com ele? Não é verdade? Então esse dever, ele tem no mínimo essas duas perspectivas para a gente pensar a respeito dele. É nesse dever que nós temos que cumprir, nós temos que cumprir perante o nosso Criador, da confiança que nos foi dada de ter essa oportunidade de estar aqui, nesse plano, e também da nossa relação com os próximos, com os nossos próximos. De entender também que aquela posição em que ele se encontra de dificuldade, que às vezes o seu próximo falhou, você também pode um dia estar nessa posição, se é que você já não esteve. E o juízo, né, a régua que te mede, que mede os seus atos, que mede o seu comportamento, que mede, né, as suas intenções, é a mesma régua
que vai medir a dele. Né? Ou melhor, até o contrário, né? A régua que você usa para medir o seu colega que perdeu o gol é a mesma régua que vai te medir também. Porque a justiça de Deus é divina. Então, feita essa introdução, eu quero passar para vocês aqui agora, a gente vai fazer aqui a leitura, a gente faz, né, o Hélio está hoje aqui pela primeira vez, a gente costuma fazer uma leitura literal mesmo, mas se tiver alguma coisa para interromper, não tem problema não, pode interromper, pode tirar alguma dúvida, ou se quiser também deixar para o final, fica à disposição. É a gosto do freguês, né? Então, o tema, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Então, ele está desde as pequenas coisas, as pequenas decisões, dos pequenos comportamentos, né, do dia a dia, mas até naquelas decisões, naqueles comportamentos mais importantes também, que pode mudar a sua vida, como a vida de outras pessoas também. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Então, vamos falar, né, o tema que vai ser abordado aqui com mais ênfase é o tema do dever moral. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismos com as atrações do interesse do coração. Muitas vezes, bom dia, tudo bem? Pode ficar à vontade. Muitas vezes o dever, o que é certo, é contrário àquilo que você queria fazer. É contrário àquilo que você tem no coração, inclusive. É verdade? Acontece muito com os filhos da gente, né? Muitas vezes é seu dever reprimir, é seu dever chamar atenção, é seu dever corrigir, mesmo que isso te corte o coração às vezes, mas não tem jeito. Às vezes a criança está brincando, está se divertindo, está aquela coisa. Não, mas vai ter que cortar a diversão, vai ter que tomar banho para ir dormir, porque amanhã tem prova. Né? Só que a gente está trazendo uma situação bem corriqueira, né? Mas ela pode ser extrapolada para outras situações também. E o dever moral não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Ou seja, não tem uma receita, né? Para você saber se o seu dever está cumprido ou não. É a sua consciência, é o seu livre-arbítrio que vai ser o seu parâmetro. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente do ponto em que ameaças a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo. Acaba no limite que não desejas ninguém transponha a relação a vós. Então, o limite do seu dever é onde começa a liberdade, a felicidade do próximo. Também não tem como, né, a gente chegar para o irmão, para o próximo, e tomar as decisões por ele. Você não é responsável pelo que o outro pensa, pelo que o outro faz. Né? Então, veja bem, o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaças a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejas ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério.
A igualdade em fazer da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus defeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. Então é isso, o que é certo é certo. Não tem contexto, não tem flexibilidade. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem que amar o dever, não porque preserve de males a vida, males dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Vou usar esse trecho aqui para contar uma historinha, né? Eu morava num estado há um tempo, há uns 10 anos atrás, muito longe daqui. E meu pai estava com uns problemas de saúde e tal. E aquela situação de querer vir para cá, para ficar perto, né, para ajudar a cuidar, essas coisas. E não conseguia sair de jeito nenhum de lá. O pessoal não deixava, que não podia, porque tinha pouca gente trabalhando. Então eu queria vir mantendo o trabalho, mas para ficar aqui em Minas. Então, coisa vai, coisa vem, a gente fica ruim, né? A gente fica chateado, dá uma certa frustração na gente e tudo. Aí eu fui convidado para fazer um curso em São Paulo. Eu pensei, vou fazer a seleção, mas mesmo que eu passe, vai ser muito difícil, né, de conseguir a liberação para fazer. Mas fiz a seleção. E nesse meio tempo, a minha esposa fez um concurso, lá para onde a gente trabalhava. E ela passou no concurso. Estava só esperando ser chamada para um bom concurso também. E assim, foi bom, né? Íamos ficar os dois trabalhando lá naquele lugar, com uma certa estabilidade, tudo certinho. Só que o que acontece? Eu passo no curso. E o curso me dava, então, a oportunidade de vir para cá. Mas aí, a madame tinha que ficar lá. Como ficaria isso? Eu vinha para cá para ficar 4 anos e ela ficaria sozinha lá? Não ia dar certo. Né? Mas vejam como são as coisas. Isso foi em 2013. Em 2006, quando eu cheguei lá nesse estado, um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi ajudar uma senhorinha que tinha lá a fazer um trabalho num lugar muito longe, que ninguém queria ir. Como eu sabia usar GPS, né, ela precisava de alguém que ajudasse. E foi com todo mundo que já era mais experiente e ninguém queria ir, porque era um lugar que tinha muito carapanã. Você sabe o que é carapanã? Carapanã que é pernilongo, muriçoca. Lá no norte eles chamam carapanã. Chama não, eles vêm sozinhos, não precisa te chamar não, né? Mas enfim. Então, como esse lugar tinha muito, os mais experientes, eu não vou, lugar ruim desse aí, tal, não vou, e ninguém, ela tava aí. Aí ele viu esse novato aqui, né? Na época eu tinha até cabelo. Aí ela falou assim, você não vai comigo lá, é um lugar ruim, ninguém quer ir, mas você vai? Eu não, vou. Claro que vou, não tem problema nenhum. E o pessoal, rapaz, mas você vai pegar uma malária lá, vai ficar lá, mas eu tomo os cuidados, velho. Trabalho é trabalho, né, seu Marcozinho? Você vai tocar para um público de 5 mil pessoas ou de 5 pessoas, a responsabilidade é a mesma, é trabalho. Então, fiz o trabalho com ela direitinho e tal, e tinha mesmo muito mosquito. É muita coisa. Um calorão danado. E depois, o que aconteceu? Ela precisou de mais umas 4 vezes de pessoas para fazer esse tipo de trabalho, e eu fui com ela essas 4 vezes. Né? Coisa que ninguém queria fazer. Pois bem, passou o tempo, e vocês sabem como é que é órgão público, né? Sai um político, entra outro, quem está mandando vai para a geladeira, e quem estava sendo excluído vai para o
para trás da mesa, né? Para mandar. E numa dessas aí, essa pessoa, essa senhora, ela virou a superintendente, a manda-chuva do negócio, do estado todo. O que aconteceu? Deu total coincidência da minha esposa passar no concurso, eu passar no curso e ela ser a superintendente. Ao mesmo tempo, praticamente. Alguns meses, assim. Foi como se fosse um dominó. Aí o que acontece? Eu fui bater na porta dela, né? Bati, olha, lembra e tal, eu preciso dessa remoção e tal, por causa disso, disso e disso. Ela falou assim, não, eu te libero para fazer o curso. Você pode ficar à disposição esses 4 anos para fazer o curso, vai receber salário e tal, mas depois você volta para cá. Eu falei assim, não, até voltaria, mas o problema é que a minha esposa tem que ir junto, e como é que eu vou deixar ela 4 anos aqui? Ela, realmente, você tem que ir junto com ela. Eu, não tem como ficar. Ela, vou te dar a remoção. Pois me deu a remoção. Então, o que aconteceu? Eu vim transferido, a madame também veio junto, porque é do interesse do órgão, certo? Então, na época a gente até foi para Belo Horizonte. Mas por que eu estou contando isso nessa situação aqui? Porque lá atrás, quando ela me chamou para fazer o trabalho, ela era uma servidora como eu, não tinha cargo nenhum, não tinha poder de decisão nenhum, coitada, era igual eu mesmo. Só era mais experiente, já estava no órgão há mais tempo do que eu. Mas éramos da mesma peão do mesmo jeito, para falar assim. E eu fiz toda aquela, não é ajuda, né? Mas assim, me prontifiquei a fazer o trabalho porque é o certo. Eu não tinha interesse nenhum. Quando que eu ia imaginar que anos depois, acho que dá quase 8 anos depois, ela seria a superintendente? Não tinha como eu imaginar isso. Mas fiz o certo porque era o certo. Era o meu trabalho, né, seu Marcosinho? Tem 5 pessoas ou 5.000, é a mesma coisa. Se o jogador de futebol que a gente falou aqui, se ele vai jogar com um estádio vazio ou vai jogar para 100.000 pessoas no estádio, a responsabilidade é a mesma. Ele tem que cumprir o dever dele da mesma forma. Então, o que acontece? Como as coisas são, né? 8 anos depois, eu tenho certeza, eu nunca falei isso para ela, claro que não, né? Não ia ser indelicado assim, mas eu tenho certeza que ela se lembrou de que aquele cara que ajudou ela lá atrás, agora precisava, né? Ajudou, colocando entre aspas, né? Mas enfim, ninguém queria e esse cara aí foi. Ela se lembrou daquele tipo de profissional que eu era e provavelmente ela, não, vou conceder porque... eu não gosto dessa palavra, né? Mas merece. Então é isso. A gente faz o que é certo, não esperando recompensa, não esperando aprovação, não esperando glória, reconhecimento. Não, você faz o certo porque é certo. Agora, se isso lá na frente vai te trazer algum tipo de fruto, vai te trazer algum benefício, aí não pensa nisso. Não pensa. Reconhecimento, ele vem se tiver que vir, mas você tem que fazer a sua parte. Não é verdade? Então, conversando com outro colega também outro dia, ele disse, nossa, passei por uma situação muito estranha esses dias, fiquei até desconcertado. O que foi? Não, ele é advogado, né, trabalha lá em São Paulo, no órgão público também, e durante a audiência, o advogado que estava contra, no caso, contra ele, né, ele falou assim para o juiz, ô, seu juiz, eu quero fazer uma palavra aqui, né, o que é? Não, eu quero agradecer aqui no caso ele é defensor, né, ao doutor defensor aí, que era o contrário a ele na causa, né, porque eu fui estagiário dele, e é uma pessoa muito boa, gostei muito, se eu estou aqui hoje também é por causa das orientações que eu tive com ele lá no estádio. Então ele se sentiu muito bem, acho que ele nem lembrava direito do cara, mas o cara foi digno, né, de reconhecer ele. Aí ele falando, né, por isso que eu trato muito bem as pessoas, que já pensou se fosse o contrário, né, chegasse numa audiência e o cara me detonasse lá para o juiz, ia ser muito vexatório, né.
Aí ele falando, não que a gente faça pensando nisso, porque mesmo se você está numa função de chefia, uma função que seja de professor, que seja de patrão, essas coisas assim, se você está nessa situação, você vai fazer o certo porque é certo. Você não vai humilhar, você não vai extrapolar as funções da outra pessoa, né? Você não vai exigir dela mais do que ela pode oferecer, mas não pensando em lá na frente você receber um elogio dessa pessoa. Né? Ou que essa pessoa lá na frente vai estar numa situação superior à sua. Mas simplesmente porque é o dever. Aí voltando ao nosso texto aqui, tem o último parágrafo ainda. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Essa passagem aqui, ela me faz lembrar também de outro, eu conto umas historinhas de vez em quando aqui, viu, Hélio? Então, o que acontece? Eu estava vendo uma entrevista de um cara que é policial em São Paulo. Aí o que aconteceu? O policial, o soldado, ele tem sempre um tenente, um sargento, né, que fica ali responsável pelaquela viatura e tal. Aí eles abordaram um cara num Fusca, até não tinha nem por que abordar esse cara, mas abordaram o cara desceu e tal. E aí o sargento, que era o comandante da operação ali, documento do carro, não tem. Documento da habilitação, não tem. Ah, mas como assim não tem? Já mandou o cara descer, já começou. O que você está fazendo? Aí o outro perguntou, né, o inferior, o soldado perguntou, mas o que você está fazendo? Não, estou trabalhando, eu entrego marmita e tal, não sei o quê. Aí ele falou o seguinte, o cara que estava sendo abordado falou assim, inclusive vocês pegam marmita comigo lá no restaurante do meu pai. Aí o sargento se sentiu ofendido dele falar isso. Aí ele falou assim, você está falando que eu pego comida lá? Você está me chamando de alguma coisa? Já começou a fazer essas coisas que alguns policiais fazem, né? Aí o soldado que estava junto falou assim, não, sargento, deixa o cara embora. Chamou o sargento, não, deixa o cara embora, isso aí não é bandido não, o cara está trabalhando, larga isso para lá. Não, que não sei o que, o sargento não me chamou, me insultou aqui e tal, não sei o que. No final das contas, para resumir a história, o sargento mandou o cara embora e deu um chute no traseiro do cara. E mandou o cara embora. Aí o cara pegou o fusquinha dele, com as marmitas e foi embora. Aí o tempo passa, anos e anos passam, esse soldado, que não é o que chutou, é o que estava junto, está num ônibus, indo para o batalhão que ele trabalhava lá. No que ele está ali no ônibus esperando para chegar no ponto que ele ia descer, está um cara olhando para ele, lá sentado e olhando para ele, encarando ele. Ele falou assim, o que foi que você está me encarando? O cara falou assim, você não lembra de mim não, aquele dia assim, 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 assim? Ele falou assim, cara, eu até lembro. Ele falou que não lembrava, mas lembrava. Eu lembrei, mas não falei para o cara que lembrei. Não, pois é, porque eu lembro muito bem de você. Você estava junto com um sargento, o sargento me chutou. Me humilhou e me chutou. Ele, não, mas não lembro, não. Pois é, fala para o sargento que eu lembro. E olha aqui, ó, mostrou a carteira para ele. E passei no concurso, vou ser oficial e vou pedir para ir para o batalhão de vocês. Fala para o sargento que eu vou atrás dele. Porque ele ia ser, no caso oficial, ele é tenente para cima, então ele é superior ao sargento. E quando o soldado chegou lá, falou assim, tá vendo? Ó, o cara agora vai ser nosso chefe aqui, como é que vai ser agora? E não deu outra, né? Passou o tempo, o cara se formou e disse que no dia que ele formou, ele foi lá na porta do batalhão e mandou chamar os dois. Ó, vou ser o chefe de vocês, vocês se preparam. Aí o soldado falou assim, eu não fiz nada, né? Quem fez foi o sargento lá. Eu até tentei, foi apaziguar o negócio. Aí disse que o sargento nem dormia direito, começou a dar uma tremedeira com medo do tenente. E não deu outra, o cara entrou como tenente e foi para cima do sargento e fez tudo que ele podia para complicar a vida do cara. Né? Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente tem a mania de ver a questão só da ótica da gente.
do ofendido, ou da pessoa que foi humilhada e assim por diante. Mas será que é certo, mesmo no caso agora, o tenente, o atual tenente, o cara que tomou o chute, agora que ele está numa posição superior, ele vai se prestar ao trabalho, né? A atitude de vingar o cara. O cara fez o errado, fez o errado. E afinal de contas, ele também não estava lá muito certo também de andar com o carro, sem habilitação, sem documento do carro e tudo. Né? É claro, não justifica ele ter tomado o chute lá do carro. Mas agora que ele está numa posição superior, pelo menos na questão da profissão, né, seu Ademar? Agora que ele está numa posição superior ao outro, é uma atitude correta, essa dele perseguir o cara, colocar o cara para fazer trabalho degradante, ou colocar o cara para trabalhar num lugar longe da casa dele, ou fazer o cara passar por humilhações, porque agora o mundo deu volta e eu estou numa posição superior? Eu acho que não é certo, porque a coisa de vingança não é coisa. Não é verdade? É uma coisa muito desagradável. É como chegou uma mensagem no meu celular e está gravado em minha mente. Não sai. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, graças a Deus, eu fico gravado. A mensagem fala assim, né? Não desista da escada da vida, porque a sua felicidade pode estar no último degrau. Não é? Olha aí. Lindo, né, que é a história? É. Por quê? Porque talvez a pessoa maltratou eu hoje e amanhã eu estou acima dele, eu vou querer trazer ele para meus pés? Não. Eu vou respeitar o direito dele de volta a ele. É o contrário, né? Se um termina quando chega para o outro, né? Então a gente tem que respeitar, obedecer. Não vamos, e a gente, quando a gente se sente bem, ele tem que olhar para ele escutar mal, para ele sentir bem também. Não. Pois é, fazer o que é certo, porque é certo. Eu acho que a gente né? tem que fazer igual o José fez com os irmãos dele, né? Quando abandonou ele lá e vendeu ele como escravo, né? Não é? Depois ele virou general lá e ele mostrou o contrário, né? Exatamente, com piedade, né? Com isso. José do Egito, né? É isso. Mas alguém quer fazer algum comentário? Alguém já passou por situações semelhantes a essa, de ser humilhado, ou o mundo dá a volta e a gente está numa posição depois que favoreça a gente até fazer uma vingança, mas que não vou fazer a mesma coisa. Eu né? trabalho na DEMAI. Aí tem um servidor lá, que ele é chefe. Aí ele gostava muito de humilhar as pessoas lá dentro. Ele se sentia muito superior às outras pessoas, pelo cargo dele. Agora, ele foi remunerado pelo cargo dele, tá no banco. Tá todo mundo assim, sabe? Eu falei, mas Deus é Deus, né? Ele conhece o profundo oculto escondido. O que ele fez, Deus cobrou dele. Hoje ele tá no banco. Tá no banco quer dizer o quê? Tá no banco, ele não sabe para onde que vai colocar. Não tem lugar para trabalhar. Entendi. Tá na geladeira, né? Ele tá lá no banco sentado. Porque ele não sabe onde ele vai ficar. E ele era um chefão lá dentro do demais. Pois é. Mas não é por isso agora que a gente vai chegar lá. Não é por isso que a gente vai chegar lá nele, né, e falar horror para ele. Isso. Você tá aí no banco porque você fez isso, aquilo, né? Não pode, né? Você é a Exatamente. consciência dele com Deus. Exatamente. Pessoal, já uns 15 minutos nós passamos do nosso tempo. Vou agradecer a presença de todos vocês aqui. Todo mundo hoje, né, vai agradecer a Deus por ter vindo com as próprias pernas para cá, com as próprias forças, acordou cedo aí, tomou café, veio com disposição, com a alegria de estar aqui para aprender, para ajudar o próximo e para ser ajudado também, né? Então, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Nós temos aqui a sopa fraterna, né, que é servida logo depois do passe. Está todo mundo aí convidado para tomar o passe e depois a sopa. A sopa pode tomar aqui ou pode levar para casa, ou as duas coisas também. Tá bom? Alguém se habilita a fazer oração de encerramento para a gente? A senhora faz oração para a gente de encerramento? Faz, pode vir aqui. Vou até colocar o microfone da senhora para ficar mais bonito. Pode sair no vídeo, pode sair sua voz bem. Tá bom. Eu quero agradecer pelo dia de hoje, né? A gente tem que agradecer a Deus pelo o dom de vida que Deus nos deu hoje, acordar com saúde, né?
e agradecer por tudo que o Senhor tem operado nas nossas vidas, pela nossa família, agradecer pela nossa saúde. Então vamos fazer uma oração, agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que assim seja. Amém. Por favor, me veja como eu não sou.